Você já leu um livro em outra parte da sua vida e percebeu que com o tempo ele começou a ficar mais duro, mais real, quase um incômodo? Essa é a segunda vez que eu leio o livro A Metamorfose de Kafka. E agora mais velha, eu percebo que o livro nunca foi sobre um homem que vira inseto. Ele é sobre o que acontece quando alguém aprende que só pode existir enquanto for útil. Então agora a gente vai para a cena inicial e a normalização do absurdo. Logo nas primeiras páginas de A Metamorfose, Kafka faz algo perturbador. Gregor Samsa, que é o personagem do filme, ele acorda transformado em um inseto. Mas o que ocupa os seus pensamentos não é o choque, nem o medo, nem esse corpo estranho. Na página 15, ele pensa que o importante é tratar de não ficar inutilmente na cama. Você consegue perceber o nível disso? Mesmo depois de perder a forma humana, ele continua se medindo pela produtividade. E isso não é força, é um condicionamento. É quando a lógica do desempenho entra tão fundo que nenhuma ruptura extrema, como se tornar um inseto, interrompe a autocrítica. E existem muitas mulheres vivendo algo parecido hoje em dia. E não porque elas são fracas, mas porque elas aprenderam cedo que o descanso, ele precisa ser merecido. E aí existe dentro do nosso personagem uma racionalização como uma defesa emocional. Então a gente consegue perceber na página 16 do livro que o Kafka ele escreve que Gregor acreditava que refletir serenamente era melhor do que tomar decisões desesperadas. Mas mesmo que a gente lê e fala, nossa, como ele é maduro, ele não é maduro, ele está realmente criando uma contenção emocional. Ele está se esforçando para manter controle quando tudo literalmente já está fora de controle. E quantas pessoas em 2025 fazem exatamente isso? Sentem exaustão, mas tentam pensar melhor. Sentem um colapso iminente, mas tentam se organizar mais. Não escutam o corpo, mas tentam administrá-lo. E Kafka mostra aqui que a serenidade ela não cura, ela adia o colapso. E aí a gente vai entrar na parte de trabalho, culpa e identidade do livro, né? Na página 21, o Gregor ele se preocupa com o chefe e com o impacto financeiro que a sua ausência terá sobre a família. E mesmo incapaz, ele se sente culpado. Porque a identidade do Gregor, de fato, não é um filho, e sim um provedor. Então Kafka ele escancara algo brutal quando mostra que Gregor quase não usava o próprio dinheiro. Na página 49 do livro, a gente descobre que ele reservava apenas alguns trocados para si. O resto era da família. Ou seja, ele já havia desaparecido de si antes mesmo da metamorfose. O inseto, ele apenas materializa uma vida inteira de alto pagamento. E aí a gente percebe como o cuidado acaba quando a utilidade some. E a gente tem que falar sobre isso, que é a parte principal do livro inteiro, né? No início, apenas a irmã cuida do Gregor. Ela leva comida, ela limpa o quarto, e isso começa a aparecer na página 48 em diante. Mas esse cuidado, ele tem um prazo. Ele existe enquanto existe uma esperança da irmã e da família do Gregor voltar a funcionar. E aí, quando fica claro que ele não vai mais produzir, é a própria irmã quem diz que aquilo precisa acabar. Isso parece cruel, né? Mas é honesto. Kafka mostra que nem todo abandono vem do ódio. Alguns vêm do cansaço de sustentar alguém que não entrega mais o que se espera. E essa lógica atravessa muitos vínculos femininos e masculinos hoje. Quando você para, o amor, ele muda de tom. E aí a gente vai para uma parte do livro que traz a morte de Gregor e o alívio dele, e aqui contém spoilers. Então, se você não leu o livro, é importante que você pare nessa parte, ok? Porque o Gregor, ele morre em silêncio. E o silêncio dessa vez, ele não é transformado como um vazio da morte, mas ele é um alívio para a família. A família ela sai para passear, ela fala do futuro, a vida parece seguir melhor sem ele. E Kafka encerra o livro sem redenção porque ele não quer consolar a gente. Ele quer mostrar o custo psíquico de existir apenas para servir. E aí a gente precisa entender um pouco sobre isso.
Reler a Metamorfose de hoje, para mim, não foi sobre literatura. A primeira vez que eu li o livro Metamorfose foi sobre literatura, mas dessa vez foi sobre reconhecer um padrão que muitas mulheres ou homens carregam em seu corpo. O de confundir valor com utilidade, o de se cobrar para continuar pertencendo, e o de acreditar que parar é perigoso. Esse vídeo ele não é um convite para mudar rápido, nem para você se tornar uma outra pessoa. Ele é um convite para você reconhecer o quanto custa viver assim. O Kafka mostrou o que acontece quando alguém desaparece tentando merecer existir. E talvez agora a pergunta não seja como você continuar funcionando, mas quem você é quando não está servindo. Eu vou deixar aqui para vocês algumas partes do livro que eu grifei, que eu achei interessante e que trazem um pouco dessa reflexão. Vou explicar um pouquinho de cada situação e talvez isso te ajude a clarear situações que você tem vivido, questões de autocrítica, questões de autossuficiência e de entender que existem muitos momentos da vida em que a gente não vai conseguir ser tão útil quanto a gente espera. E que, de fato, na sociedade que a gente vive, na sociedade moderna e focada, voltada para a produção, depois do depois da Revolução Industrial, a gente tem esse movimento contemporâneo de buscar produtividade, de buscar cada vez fazer mais em menos tempo, ajudar mais, ser útil. Ser útil, na verdade, na nossa sociedade é importante para que você seja alguém importante. Se você não tiver utilidade, de fato, você é alguma das pessoas da sociedade que vai ser colocado de canto. E isso não acontece só no trabalho, isso também acontece na família, isso também acontece em relacionamentos. Isso também acontece você com você mesmo. Então essa relação que Kafka traz é tão importante para todos nós que eu realmente fiz questão de querer gravar esse vídeo e falar sobre isso. Porque muitas das vezes a gente olha para esse livro e fala: meu Deus, é um clássico da literatura. Eu preciso ler porque é um clássico da literatura. E na verdade não. Você precisa ler porque ele é um tapa na sua cara de realidade. Para você perceber que muitas das vezes quando você se torna inútil, você se torna um problema. E que isso não é uma coisa tão cruel assim, mas sim um ato natural de uma sociedade que decidiu medir o valor das pessoas pelo quanto elas produzem. Então fique agora com algumas partes do livro que podem te trazer reflexões bem profundas e que talvez, saindo desse vídeo, você consiga olhar para as situações de uma forma mais clara e coesa. Então, essa é a parte do vídeo em que eu trago uma análise dos trechos destacados do livro com a indicação de algumas páginas. Essa é uma análise minha, é uma forma como eu olhei para o livro depois dessa segunda releitura, com o meu embasamento psicológico por dentro, né, das abordagens da terapia cognitivo-comportamental e os conhecimentos da neurociência e comportamento social que a gente analisa, né, na psicologia, tá? Então, na página 15, tem uma frase que me toca bastante, que é: o importante é tratar de não ficar inutilmente na cama. Basicamente, nesse trecho, o Gregor ele já está transformado, mas a principal preocupação não é esse corpo novo e estranho que ele se tornou, e nem esse choque existencial de identidade, de quem ele é, mas sim é a improdutividade. O primeiro pensamento dele é que ele vai chegar atrasado no trabalho. E aí Kafka, ele inaugura aqui uma das ideias mais perturbadoras dessa obra, a utilidade como critério de legitimidade da existência. Mesmo diante de uma ruptura radical da forma humana, o Gregor ele se julga pela régua da eficiência e não a régua da identidade, porque de fato ele quer ser produtivo, ele não quer ser alguém. Então, não estar trabalhando equivale a estar falhando moralmente e eticamente, não somente com ele, mas com a família dele. E o corpo monstruoso é menos ameaçador do que a possibilidade de não cumprir alguma função. Praticamente a identidade dele não existe. E na página seguinte, na página 16, tem uma parte que está escrito assim: não deixou de recordar de quando em quando que refletir serenamente, muito serenamente, era melhor do que tomar decisões desesperadas. Muito serenamente. Sim. Aqui, o Kafka, ele mostra a tentativa de racionalização diante de um absurdo. O Gregor ele ainda acredita que serenidade e controle podem resolver uma situação que já ultrapassou qualquer lógica prática.
E esse trecho, ele revela um mecanismo psíquico importante que todos nós temos, tá? A crença de que pensar corretamente pode neutralizar o sofrimento. E não se trata de maturidade emocional antes que você pense que é uma maturidade emocional, mas sim uma contenção emocional, uma forma de evitar esse colapso emocional, mantendo a mente ocupada, mesmo quando o corpo já não responde, ou, no caso aqui do livro, o corpo já não é mais o mesmo. E a serenidade, nesse momento aqui do Gregor, ela aparece como defesa e não como uma escolha. Até porque nesse momento ele não tem muitas escolhas, né? E aí a gente evolui para a página 21. E aí tem um pensamento do Gregor que é: o chefe voltaria a perseguir os pais com as suas antigas exigências. Então, mesmo incapacitado, o Gregor ele continua se sentindo responsável pelo impacto econômico da sua ausência. E a culpa ela não desaparece com a metamorfose. Na verdade, ela se intensifica, porque de fato, ele é a pessoa que mantém a casa financeiramente. E Kafka deixa claro que o vínculo de Gregor com a família é mediado pelo dinheiro de fato. Ele não teme apenas a desaprovação do chefe dele porque ele chegou atrasado e nunca tinha chegado atrasado no trabalho, mas o sofrimento financeiro que a sua improdutividade vai causar nos seus pais. E a identidade de filho, ela é substituída pela identidade de provedor. É o filho que cuida do pai, né? Quando essa função cai, o lugar simbólico de Gregor começa de fato a ruir, porque ele só tinha esse posicionamento de provedor. E aí na página 48, a gente começa a perceber, né? Ele já se tornou de fato um inseto e a irmã começa a cuidar dele, começa a dar comida, a irmã começa a fazer limpeza no quarto, como eu tinha mencionado anteriormente. E aí, nesse momento da narrativa, a irmã ainda representa o último fio de humanidade preservado na relação com o Gregor. Mas o cuidado que ela oferece, ele é funcional e limitado. Ela não tem muito o que ela pode fazer. Ela vai dar comida, que ele não consegue comer, inclusive, porque ele é um inseto. Ela limpa, ela organiza, mas ela não conversa, ela não se aproxima, ela não tenta chegar perto de Gregor ou entender o que está acontecendo. E Kafka, nesse momento do trecho que eu destaquei, ele sugere que o afeto só é possível enquanto a situação ela parece temporária. Na ilusão da irmã, ela acha que ele vai voltar. E tem essa esperança silenciosa de retorno, né? Ele acordou do nada sendo inseto, talvez ele acorde do nada sendo humano. E aí ele mostra, né? Kafka mostra que o cuidado não é incondicional. Ele existe enquanto não ameaça o equilíbrio da casa. E isso é real em muitas famílias. E a página 49, ela reforça um pouco mais disso, porque, além disso, o dinheiro que Gregor levava para casa todos os meses não tinha sido totalmente gasto, formando um capital, porque ele não gastava muito com ele. Então, esse trecho ele escancara o nível de autopagamento de Gregor antes mesmo da metamorfose. Ele quase não usufruía do próprio dinheiro ou do próprio trabalho. Basicamente, ele queria viver numa casa grande com a família e sustentar a família. Então, a sua vida, ela já estava organizada em torno do sustento alheio. E aí o corpo inseto, ele simplesmente se torna uma materialização de uma condição que já era real. Ele vivia para servir, muito antes de ser um inseto. Só que quando ele se torna um inseto, ele não tem mais utilidade. E a vergonha que ele sente quando a família fala sobre dinheiro e ele ouve do quarto, mostra essa complexidade central. A sua dignidade, ela está completamente atrelada a essa capacidade de prover. E aí, quando isso acaba, resta apenas o sentimento de inutilidade, porque ele não tem mais servidão. Então, eu queria trazer para vocês cada um desses trechos. Eu sei que eu já falei no início, né, mas eu quis trazer mais aprofundado porque o que une todos esses fragmentos não é a metamorfose física, mas a permanência dessa lógica de servidão e autocrítica. O Gregor, ele não se pergunta se ele merece cuidado da família, porque ele ajudou eles por tanto tempo. Ele se pergunta se ainda merece ocupar esse espaço e ele tem vergonha de estar onde está. Então, Kafka ele constrói, página após página, o retrato de um sujeito que internalizou tão profundamente a exigência de utilidade que ele continua se cobrando, mesmo depois de perder a própria forma humana. E a tragédia, ela de fato não acontece quando ele vira um inseto.
Mas sim, sim, meu amigo e minha amiga que está me assistindo, vivendo essa reflexão, ela começa quando ele acredita que só vale enquanto ele funciona. Quantos de nós não acreditamos nisso? Quantos de nós, quando não podemos servir ou de alguma forma dar algo em troca, a gente se sente inútil, sem valor? E quantos de nós cria críticas sobre nós? Vive em relações que são apenas troca. E no final, quando perde autonomia, quando perde o emprego, quando perde energia, quando fica doente, se vê abandonado. A gente vê casos de diversas pessoas assim. E dessa forma, a gente pode ler isso com Kafka e no final não ter um consolo, porque não existe um consolo para viver em uma sociedade que enxerga as pessoas pelo que elas podem produzir ou porque elas podem dar em troca. Mas me conforta saber que Kafka escreveu isso no século passado. E de alguma forma estranhamente interessante, esse livro cada vez mais vai se tornar mais atual. Muito obrigada! Eu escrevi um artigo sobre esse livro, então eu vou deixar aqui embaixo. O artigo está disponível para vocês poderem ler na plataforma Empreendly. E se você quiser aprofundar um pouco mais, se você se identificou com o Gregor, se você se identificou com alguma dessas partes, você pode marcar uma mentoria comigo, a gente pode falar sobre esses pontos e desenvolver a sua carreira, desenvolver os seus modelos de negócios e até mesmo a sua cognição emocional para que você consiga ter o sucesso e almejar o que você deseja, tá bem? Então eu vejo vocês nos próximos vídeos. Não esquece de deixar o like, curtir, se inscrever e enviar para alguém que você se identificou aí, identificou no meio da minha narrativa, que pode ser útil para essa pessoa ver esse vídeo até o final e entender que talvez ela esteja sendo um Gregor Sansa. Até o próximo. Beijo, beijo vocês.